Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopse. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal Jason Santos Artwork, ou canal Instinto Mangaka. Eu resgatei o nome antigo, né? Juntei ali os dois porque tá tudo em casa, tudo é a gente. E nessa série de vídeos aqui, caso você esteja caindo aqui de paraquedas, eu basicamente analiso, reajo, comento um pouco ideias de histórias, né? Sejam mangás, seja livros, enviados pelos inscritos aqui do canal. A lista é bem longa, então caso você queira enviar a sua sinopse, a sua ideia para eu ler aqui, saiba que vai demorar um tanto, mas a gente lança vídeo toda segunda-feira às 5 horas da tarde aqui, pelo menos por enquanto às 5 horas da tarde, mas toda segunda-feira a gente lança vídeo aqui lendo e analisando várias dessas sinopses. Ou para você enviar, para você que tem vontade de enviar, é só ver aqui na descrição, tem todo detalhado ali de como que faz para entrar na lista. Mas saiba que vai demorar porque atualmente a gente tem aqui 196 sinopses. Vocês conseguiram me vencer. Eu geralmente mantinha aqui em 180 e ficava tentando ultrapassar a barreira de 180 conforme eu ia lendo, mas eu recebi mais um monte e agora a gente já tem 196. E só para quem aí enviou e quer saber, né, tipo, pô, quando que vai ler a minha e tal, dependendo de quando eu enviei, eu tô lendo sinopses enviadas aqui em agosto de 2021, agosto do ano passado. Então é isso, bora começar o vídeo. O nome dessa sinopse aqui é Free Fight, né? Luta livre. Basicamente, eu não sei se é luta livre, luta grátis, combate livre, enfim, vamos ver como que é a ideia aqui para tentar entender melhor esse título, porque a gente tem a luta livre, né? Luta livre, enfim, não sei se a ideia seria essa. Vamos lá. Um grande torneio que será realizado na Europa irá reunir os mais diversos lutadores do mundo para assim ver qual deles receberá o título de lutador mais forte. Bati no microfone. É legal que tem um microfone flutuando na minha frente e eu continuo batendo nele. Enfim. Artes marciais diversas, habilidades especiais e muito mais você só irá encontrar aqui no grande torneio Free Fight. Entendi. Então o nome do torneio é Free Fight. É bem Street Fighter, né? Você tem o torneio Street Fighter ou o The King of Fighter, que também é o nome do torneio, né? Então é aquela história bem clássica, bem padrão. Um grande torneio, lutadores de vários lugares do mundo vão se unir ali e cair na porrada. Eu acho que é um tipo de enredo para um one shot ali inicial. Se é o primeiro mangá que aqui o autor está fazendo, eu acho bem legal ir por esse caminho. Por mais que ele seja, sei lá, batido, seja meio clichê, né? Vários mangás aí em algum momento tem um grande torneio de artes marciais e etc. Mas é um negócio que sempre dá certo, que sempre funciona, porque a luta é porradaria o tempo inteiro. Para quem quer um mangá mais de ação, é interessante. E não por ser de luta, significa que precisa necessariamente não ter um enredo aprofundado, não ter desenvolvimento de personagens. Eu acho que aí é onde entra fortemente essa questão do desenvolvimento de personagens, para que não seja realmente só ação e você tenha um pouco mais a entregar ali dentro da história, né? Então a gente consegue fazer uma história fechada nesse modelo de torneio e desenvolvendo os personagens através das motivações que levaram eles a entrar no torneio. Seja o simples título de lutador mais forte, então seja uma coisa mais de ego, seja alguma coisa mais pessoal, seja algum outro motivo. Enfim, a gente tem o grande lance desses jogos, né? Street Fighter, The King of Fighters, Tekken, enfim, todos esses jogos que giram em torno de um torneio onde as pessoas vão lá para lutar. Quando você joga aquele modo história, você meio que aborda as motivações de cada um daqueles personagens, né? Que você pode usar ali no jogo, dependendo do personagem que você escolhe para fazer o modo história dele. E eu acho que aqui que seria a parte interessante que poderia ser abordada. Dá para ir para o outro lado também, que é o lado meio de conspiração, de o que a indústria que está fazendo essa luta está ganhando com isso e tal, e aí abordar por esse lado, né? Vários jogos abordam isso, geralmente com algum personagem policial que entra no torneio, mas ele está participando do torneio e meio que investigando ao mesmo tempo. Então a gente tem a maior diversidade de histórias nesses jogos, né? Para abordar em temas assim. Eu acho que aqui a parte interessante é focar, né, em um personagem que vai ser o protagonista e ele tem uma motivação clara ali para estar no torneio. Por ser um tema muito padrão, já existem várias motivações que foram exploradas, né? A motivação de encontrar algum ente querido, perdido, a motivação de conseguir dinheiro para ajudar a família, a motivação de querer ser forte por querer ser forte, né, se provar para si mesmo, provar para os outros.
a motivação de ser obrigado a entrar no torneio por conta de alguma chantagem. Enfim, são várias motivações que já foram abordadas. Então eu acho que o grande desafio dessa história aqui é apresentar esse personagem com uma motivação que, mesmo que seja alguma dessas motivações que já foram apresentadas inúmeras vezes em outras histórias, que seja um personagem com uma motivação que a gente consiga comprar e entrar ali. Porque o grande lance dessa história aqui é que a gente precisa torcer muito pro personagem principal vencer. Eu acho que é isso que vai sustentar a leitura ali ao longo da história, né? Ou algum mistério ou algo do tipo. Mas imaginando como uma história fechada, um one shot de um torneio. Então a gente vai ter muitas lutas ali acontecendo o tempo inteiro e pouco tempo para desenvolver o personagem fora dessas lutas. Então a gente tem que conseguir desenvolver ele ali nesse pouco período de tempo que é durante a própria luta, né? Talvez com alguns flashbacks ou coisas do tipo. Sei lá, toda vez que ele apanha, ele lembra de alguma coisa do passado dele que ajuda na motivação, ajuda a montar a motivação do porquê ele tá ali. E aí o leitor vai completando isso como uma forma de quebra-cabeças ali, né? Então, tipo, sei lá, ele tomou um soco, aí vem um flashback. Tomou outro chute, vem o flashback e tal. E os poucos momentos de diálogo que vão ter é no momento que tá fora da luta, né? Talvez enquanto tá acontecendo outras lutas de personagens menos importantes ou personagens que vão vir a ser importantes só mais pro final da história. Afinal de contas, é um torneio, a gente vai ter uma tonelada de luta e você não vai mostrar todas as lutas, né? Porque nem todos os personagens vão ser igualmente importantes e senão a história vai ficar muito, muito, muito extensa a ponto de ficar até difícil de você completar ela depois. Agora eu tenho minha canequinha aqui de metal. Aquelas canequinhas que o presidiário fica batendo na cela pedindo direito, agora eu tenho ela para beber água. Saúde. Próxima sinopse. Plutão, depois de ser expulso do edifício Sistema Solar e ter parado na periferia da galáxia, perde todas as suas motivações para viver. Toda sua raiva e remorso atraem a atenção de um comerciante misterioso que usava uma máscara branca. Seu nome era Buraco Negro. Ele lhe oferece não só um acordo, mas um objetivo de vida: matar o Sol, proprietário do edifício, em troca de um lugar no topo. Interessante a mecânica de serem tipo planetas e tal, mas faz a gente pensar, vão ter tipo só 9 personagens na história ou vão ser usados nomes de outros planetas que não são do sistema solar para compor ali, sei lá, as luas talvez? Eu acho bem legal a ideia ali de usar os planetas, né, como personas para os personagens ali, uma espécie de antropomorfização, essa palavra é maravilhosa de falar rápido, dos planetas para trazer eles na história. Ele colocou aqui alguns detalhes adicionais e eu vou ler, porque como a sinopse era curta, vale a pena ler isso para a gente ter um conhecimento mais aprofundado da ideia aqui do autor. Detalhes adicionais. As luas são como fantasmas, servindo seus respectivos planetas. Interessante. Planetas são criaturas monstruosas que se escondem em formas humanas. O Sol não é só o proprietário do edifício, mas também o que dá vida ao mesmo. Ele coloca a vida entre aspas. Sua forma é um tanto quanto indefinida e seu tamanho mutável. Ok, então basicamente mais alguns outros detalhes aqui. Então as luas vão ser os poderes dos planetas, né? Que vão ser os personagens aqui da trama. E... enfim... achei legal. Trabalhando com one shot, não tem problema terem poucos personagens, até porque daí você não vai desenvolver todos esses personagens a fundo e tal, né? Então, legal. O lance aqui é por que o Plutão foi expulso, né, do edifício, o que ele fez, ou qual que é o problema que fez ele ser expulso. Eu imagino que essa premissa saiu exatamente do lance de, na nossa realidade, né, saindo aqui da realidade da história, indo para nossa realidade. Plutão, né, por conta do tamanho dele e entre outros aspectos, ele ter deixado de ser considerado um planeta, né, ele entrou na categoria planeta anão, que foi criado, eu não sei se foi criado exatamente para Plutão, se já existia e Plutão se encaixou nessa categoria, mas enfim, não sei exatamente como que funciona essa parte aí da nomenclatura da astronomia. Enfim, eu imagino que a ideia saiu daí, mas dentro da história, né, a partir do momento que é colocado dentro de uma história, a gente precisa de um motivo, porque esse motivo é fundamental para a história do personagem. Então, qual motivo levou ele a ser expulso? Sei lá, dentro dessa história, os planetas, né, que tem essas formas humanas, têm alguma relação não só de tamanho, como é no nosso caso aqui na vida real, tamanho, massa, etc., mas, sei lá, de poder, e aí Plutão talvez era considerado muito fraco,
e por isso ele foi expulso ali do edifício, foi expulso ali do ambiente, porque ele não estava no mesmo nível que os demais, enfim. O lance do buraco negro, né? Tipo, o buraco negro seria um ser muito maior do que o Sol, né? O Sol e toda a nossa galáxia está girando em torno de um buraco negro. Não sei se isso vai ter alguma relação ali dentro do contexto da história, né? Que vai ser apresentado, se ele realmente vai ser só o lance de ser um personagem desconhecido. Aliás, fica aí, se ele não for uma espécie de vilão que vai estar atrás do Sol e enfim, que estava manipulando ali, se ele for realmente só um personagem manipulador que quer mexer um pouco nas coisas, mas não necessariamente ser um vilão maior, talvez chamar ele de matéria escura seria interessante. Não sei se as pessoas aqui estão a par do conceito de matéria escura, mas é que nas pesquisas, né, nas observações do universo, percebe-se que não é só a gravidade que é responsável por manter o universo coeso. Né? Tipo assim, a força que a gravidade teria, a atração da gravidade não seria forte o bastante para manter o universo firme. E aí, por isso, existem a especulação de que existem outras matérias, outras partículas que ajudam a manter o universo coeso que a gente não sabe o que é. E aí isso é denominado, por enquanto, de matéria escura. Que é matéria escura porque, tipo assim, é um negócio que a gente não sabe o que é, uma incógnita. Enfim, não é porque é realmente alguma coisa preta de verdade. Então seria interessante talvez usar. Se ele for só um personagem realmente misterioso, matéria escura é algo que a gente não sabe o que é, e por isso a gente denomina assim. Então seria interessante o personagem que a gente não sabe o que é ser denominado como matéria escura ou algo desse tipo. Eu acho que para um one shot essa história aqui funciona com uma metáfora bem legal. Aí a gente vai para a motivação do Plutão, né? Ele foi expulso e aí ele quer vingança. A gente tem que trabalhar ele como um personagem, como uma pessoa. Independente dele ser um planeta, independente do contexto onde ele está, todo personagem tem que ser trabalhado com emoções humanas, como se fosse um ser humano, para a gente poder entender ele. A gente entende outros seres humanos ou coisas que demonstrem ter sentimentos tal qual um humano. Então a gente precisa trabalhar essa questão de ele quer vingança, por que ele quer vingança? Ele foi corrompido por esse cara, como que esse cara atiçou esse sentimento de vingança nele e ao que ele está, quais são as coisas que são importantes para o Plutão para que ele esteja disposto ou não a passar por cima dessas coisas para realizar essa vingança dele. Então o cara falou que mata o Sol que eu vou te colocar lá no topo e você vai ser o novo Chan da parada. Pelo que eu entendi aqui, ao que o autor descreveu, né? Matando o Sol, você não só tira o suposto líder da parada, o chefinho, mas você tira realmente a vida daquele edifício, você tira a vida do sistema, afinal de contas, o Sol, aí de novo migrando para a nossa realidade, o Sol é o que mantém todo o sistema solar coeso, ele está no centro girando e é a gravidade dele que mantém o nosso sistema, os nossos planetas todos coesos, enfim, todos ali no seu lugarzinho devido, para que a gente não morra ou seja traído ou disperso, enfim. E por aí vai. Então dá para entender esse conceito de que se o Plutão matar o Sol, ele acaba com tudo. E aí o lance de ele acabar com tudo pode ser trabalhado através de a gente conhecer outros personagens, os outros planetas. Talvez o Plutão gostar de algum desses outros planetas, algum planeta que não queria que ele fosse expulso, etc. A gente precisa se importar com esse sistema para que a morte do Sol e a queda da vida daqueles próprios planetas, né, seja visto como algo tipo assim, não, a gente não quer que isso aconteça. Porque senão o leitor estaria cagando. Ah, foda-se, esses caras são tudo um bando de merda mesmo, mata todo mundo e dane-se, sabe? E se a ideia é realmente trabalhar com o lance de consequência, de tipo, a arrogância e egoísmo do Plutão em querer estar lá no topo faz com que ele mate todo mundo, inclusive ele mesmo, por consequência, enfim, da sua atitude. Se essa é a ideia a ser trabalhada aqui, então a gente precisa conhecer os outros personagens e se afeiçoar por alguns deles para que esqueci a palavra, tava na ponta da língua a palavra. Essa consequência da vingança dele seja vista como algo negativo pelo leitor também. E aí, sei lá, e aí vai ter as reviravoltas da história de talvez ele desistir de matar o Sol e se unir ao Sol para enfrentar o buraco negro, que na verdade era quem estava querendo ali que o sistema solar se despedaçasse para que ele pudesse dominar aqueles planetas, etc. Talvez até, em vez de buraco negro, se for algo assim também, o nome desse personagem, se ele for um vilão maior, poderia ser o nome de alguma outra galáxia, sei lá, o nome de outro Sol. Como que é o nome do Sol que está mais perto? Próxima Centauri, né? Talvez
fosse revelado depois que o nome dele é Centauri. E aí ele tava querendo que o Sol saísse para ele sugar os planetas e ter mais planetas no seu sistema. Seria interessante, talvez. Fica aí um negócio para a história. Mas eu gostei do lance de trabalhar nessa metáfora aí dos personagens com planetas. Achei bem criativo, bem interessante. O nome da nossa próxima sinopse é Elements of Peace, Elementos da Paz. Eu acho que em português fica legal. Elementos da Paz. Acho que não precisa necessariamente ser em inglês. Não é um título que fica estranho em português, na minha opinião. Vamos começar a ler a sinopse aqui. Em um mundo onde existem poderes especiais, 4 guardiões elementais escolhidos, do céu, dos mares, da natureza e do fogo. Esses quatro guardiões estão selados e vão despertar para restaurar a paz no mundo quando ela estiver desequilibrada. Acompanhamos o guardião dos céus, que após acordar do seu sono profundo não encontrou seus companheiros. Agora busca encontrar onde estão eles, para que possam cumprir o que o destino reservou para eles. Ok, a gente tem aqui uma apresentação do mundo, mas a gente não tem necessariamente o que desestabilizou a paz, né? E a gente tem aquele velho lance de profecia e tal, de um negócio assim. O que me levanta a dúvida nessa história aqui, que pra mim é a parte que é mais complicada de ser trabalhada, talvez numa história curta, numa história assim, tipo um shotzinho, 40 páginas, sabe? Dê pra trabalhar sem a gente precisar se aprofundar tanto nessa questão do personagem que eu vou citar aqui. Mas numa história um pouco mais longa, onde a gente precisaria desenvolver mais os personagens, eu fico naquela dúvida sobre, beleza, a gente tá acompanhando o Guardião do Céu. O que esse Guardião viveu? Como que é a personalidade dele? Ele tem família, ele tem amigos, ele tem sentimentos humanos? Como que funciona essa questão dele? Tipo, ele tava dormindo, quando ele acorda, ele sabe que ele tem que fazer essa missão. Como que funciona exatamente essa missão, sabe? Todo o funcionamento disso e de como esse personagem pode ser considerado humano, né? Voltando para o que eu falei aqui nas sinopses, né, que eu li anteriormente, que todo personagem numa história tem que ser trabalhado com emoções humanas, ele tem que ser visto de uma forma que a gente consiga ter empatia e consiga se enxergar no personagem. E aí, né, quando a gente entra já em profecia, beleza, ele é o escolhido, certo? A gente já tem um ponto que meio que desumaniza ele, tira ele um pouco ali da média da população, né, de quem tá vendo ali. Ninguém se sente o escolhido na vida real, então a gente já tem um certo afastamento do personagem por ele ser o escolhido. Aí, ok, ele é um guardião elemental, sabe? Eu não consigo. Ele tem família, ele tem amigos, ele tem esse tipo de sentimento. Se ele não tiver, outro ponto que afasta um pouco o leitor de se conectar com aquele personagem. E aí, beleza, quais são os sentimentos que ele tem em relação à sua jornada? Ele tem dúvidas, ele tem defeitos? Eu já falei aqui em uma leitura de sinopses, né, anterior, se eu não me engano, o 54, posso estar moscando, mas acho que é no 54, sobre a importância de que os personagens tenham defeitos, porque ninguém é perfeito no mundo real e esses defeitos são coisas que fazem a gente se conectar com aqueles personagens. E aí, à medida que aquele personagem aprende a lidar com aquele defeito que ele tem, a reconhecer e superar, a gente que também tem nossos defeitos sente como se, tipo, nossa, eu também posso superar esses defeitos que eu tenho, né? Eu também posso reconhecer alguns defeitos que eu tenho e tentar trabalhar eles para me tornar uma pessoa melhor, assim como esse personagem que eu acompanhei, esse personagem que eu gosto e tal, e que né, eu me ponho no lugar dele e tal, ele me ensinou, assim como esse personagem eu também posso me tornar alguém melhor. E aí, se o personagem ele não tem essas questões, ele se desconecta muito, e aí o leitor fica, tipo, assistindo sem se conectar com a história, sem sentir, sem se importar. E a pior coisa para uma história é o leitor que não se importa com o que está acontecendo ali. Então, nesse sentido, eu acho que o personagem ele tem que ser trabalhado de uma forma mais humana para que a gente possa se importar com ele. Então, talvez esses amigos dele, né, esses outros guardiões, eram amigos que ele cresceu, ele teve uma jornada anterior onde eles se tornaram os guardiões, e aí eles receberam esse poder e meio que uma espécie de maldição, né, ao mesmo tempo, tipo, eles vão ficar selados e tal, é o que está escrito aqui, né, eles estão selados, eles vão ficar selados até que o mundo esteja em caos, e aí eles vão renascer para poder trazer paz para o mundo de novo, e quando eles trouxerem essa paz, eles vão ser selados de novo, sabe? Tipo, eles nunca vão poder viver um tempo bom, eles só vão vir sempre para guerrear, e isso talvez seja um tema muito interessante para ser abordado. Não sei se alguém aqui já jogou Epic Seven, mas
A história do Epic Seven fala exatamente sobre isso e é muito, muito legal. Fala sobre um mundo que ele vai sendo destruído e reconstruído várias vezes. E o protagonista é exatamente uma espécie de guardião, né? Um enviado da deusa, da grande deusa do universo, para poder tentar salvar esse mundo. Só que se ele falha, o mundo é destruído e aí ele renasce e tenta de novo, e aí vai sendo um ciclo sem fim assim, até que chega um ponto onde ele meio que abandona a Deus. Ele chega, isso é um spoiler da história, tem que jogar a história inteira para chegar nesse ponto. Mas enfim, ele vai vendo que essa realidade não é tão bonitinha assim, não é um negocinho tão assim, tipo, caramba, eu já nasci aqui várias vezes e eu tô vendo as mesmas pessoas, conhecendo as mesmas pessoas, e as pessoas não lembram de mim porque o mundo renasce, o mundo é destruído e ele renasce. Essa luta que eu tô fazendo aqui vale de alguma coisa se o mundo renasce depois de ele ser destruído de novo e de novo? Então, talvez sejam alguns temas interessantes para se abordar nessa história, e são temas que o personagem precisa ter emoções humanas para que a gente possa acompanhar isso com ele. Eu consigo me conectar com um personagem que percebe que aquela luta dele, aquela cruzada dele não está levando a nada, ele está perdendo pessoas que ele ama, ao mesmo tempo que ele começa a parar de se importar um pouco com essas pessoas, porque ele está sempre vivendo aquilo de novo e ele está sempre em guerra, em nome de uma deusa que ele já não começa a não entender mais os propósitos dela e tipo assim, enxergar ela como bondosa, porque essa é a natureza dele, de enxergar essa deusa como bondosa, ao mesmo tempo que o que ele vai vendo ela fazer, que é o mundo sendo destruído e reconstruído, de modo que ela está sempre jogando ele numa guerra sem fim, não é um propósito bondoso. E aí ele começa a ter dúvidas. Essas dúvidas são dúvidas humanas. E aí talvez os guardiões dessa história precisem ter essas mesmas dúvidas para que a gente se conecte com eles. Talvez quando o guardião dos céus acordar, ele tenha esse propósito de vamos salvar o mundo, vamos resgatar este mundo do desequilíbrio e trazer a paz. Só que cadê os meus amigos? Vamos atrás dos meus amigos. E aí os amigos já estejam em outro estágio de amadurecimento. Alguns deles já abandonou completamente aquilo, o outro está meio que assim, o outro está tentando se conectar mais com as pessoas e vendo o que é esse desequilíbrio, o que está sendo considerado como desequilíbrio aqui, porque querendo ou não, se eles acordam, eles não acordam não de cara já com, olha, temos um rei tirano demoníaco do mal, vamos matá-lo, sabe? Às vezes pode ser uma coisa mais subjetiva, de modo que, tipo, o que está desequilibrando aqui? O que está interrompendo a paz? Por que não está em paz? Sabe? É difícil esse conceito de paz que a gente vê. Geralmente em histórias medievais e tal, mas assim, tem muito esse conceito de, o mundo estava em desequilíbrio, o mundo estava numa era de paz e tal. E vamos ser sinceros, vamos pensar profundamente no nosso próprio mundo, no nosso planeta. A gente vive num mundo. O nosso mundo está em paz, sabe? A gente está numa era de desequilíbrio. O nosso mundo já esteve em paz em alguma época, sabe? Ok, agora a gente tem, nesse momento que eu estou gravando, a gente tem a guerra da Ucrânia acontecendo. Só que, sabe, guerra do Iraque, Palestina e Israel estão sempre em guerra. A Coreia do Sul e Coreia do Norte, apesar de ter aquele cessar-fogo, eles não acabaram a guerra, eles não estão tipo de boa, eles não são amiguinhos. O nosso mundo estava em paz antes da guerra da Ucrânia, só porque a gente não está tomando conhecimento de que está acontecendo algum conflito em algum lugar do mundo, significa que o nosso mundo está em paz, sabe? A paz mundial é um negócio talvez inalcançável. A gente não está tendo uma guerra mundial, assim como teve a primeira, como teve a segunda, né? Ainda não estamos em algo assim, onde o mundo inteiro está em um estado de guerra constante e total, né? O conceito de guerra total que nasceu com a Primeira Guerra Mundial. Então, é muito difícil definir o que é paz e o que é desequilíbrio no mundo, a nível mundial. Então, talvez pensar mais a fundo sobre esses conceitos e trazer isso para a história possa ser transformar a história de um modelo clichê em uma coisa mais que dá pra gente discutir, que dá pra gente se aprofundar e que dá pra gente pensar sobre o nosso próprio planeta. E aí entra aquilo que eu falo sobre o que eu considero de mais importante que um mangá tem, que são os sentimentos e como esses sentimentos ensinam quem está lendo e fazem essa pessoa que está lendo repensar sua própria vida, repensar seu próprio mundo, repensar sua própria realidade e talvez aquilo melhorar a vida dela ou melhorar ela, um pouquinho que seja, sabe? Uma história que você lê e faz você pensar sobre alguma coisa de uma forma um pouco mais profunda, melhora você como pessoa um pouquinho. E para mim esse é o grande tchan que as histórias têm. E na minha opinião essa é uma história que pode trabalhar isso muito bem, só que exige
muita pesquisa, exige muito aprofundamento mesmo do autor em se mergulhar nessas questões que são difíceis, que são complicadas e conseguir colocar isso dentro de uma história com começo, meio e fim, com personagens que a gente se importe, com narrativas que a gente se importe, com conflitos interessantes, mas esse, querendo ou não, é o desafio que todo autor tem ao abordar uma história. E, inclusive, eu vou aproveitar aqui esse momento que eu estou falando tão apaixonadamente sobre histórias, porque eu realmente adoro muito tudo isso, para fazer o jabá prévio do meu curso. Eu estou produzindo um curso completo de como fazer um mangá. Não é um curso de desenho, é um curso de como você construir o seu mangá, desde você ter uma ideia, desde você ter a ideia inicial, ali a centelha da ideia inicial de imaginar uma cena, transformar essa cena numa história interessante e construir o seu mangá até você ter ele aqui impresso bonitinho na sua mão. Vou te ensinar o passo a passo de tudo isso e lá eu falo muito sobre essa questão de construção da história, de definição de um tema e como você pode construir sua história de uma maneira que ela seja interessante a partir de qualquer ideia que você teve aí. O curso ainda não está pronto, mas fica esperto aqui no canal para você saber, assim que ele estiver pronto, eu vou avisar aqui, porque vai ter desconto para os primeiros alunos. Então, fica esperto aqui no canal, fica atento, ativa as notificações aqui e tal, para saber assim que o curso ser lançado, para poder pagar mais barato aí, ser um dos primeiros alunos, os beta testers do Jornada do Mangaka BR, que vai ser o nome do meu curso. Vamos para a próxima sinopse aqui, chega de jabá. Jornada ao Céu. Interessante o nome, vamos lá. Em um mundo fantástico criado por deuses, diz a lenda que é possível diz a lenda que é possível chegar no Olimpo. Acompanhamos Apolo, um semideus, filho de uma deusa e um pai normal. Esse é o significado de ser um semideus, mas o que a mãe dele era deusa e o pai dele era humano. Um pai normal. Enfim, um pai humano, né? Após a morte de seu pai, Apolo se torna solitário e triste e sai uma jornada em busca do Olimpo para encontrar sua mãe e se tornar um deus completo, para poder criar um mundo perfeito e reviver seu pai. Não estou vendo a relação das coisas, mas ok, dá pra gente trabalhar com isso. Nessa jornada, Apolo conhece os dois outros protagonistas, Rick, um espadachim poderoso que busca o Olimpo para se vingar de um semideus que causou uma guerra em seu país, e Mila, uma maga que busca a magia suprema. Tá, bem genérico. A busca da Mila, mas talvez tenha alguma coisa mais definida dentro da história, mas só não foi abordado aqui. Eu gostei da ideia dele, tipo, de imaginar que, sendo um deus completo, ele pode criar o mundo perfeito, né? Vamos imaginar do ponto de vista de um humano, né? Nós somos humanos, nós somos mortais, nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Na nossa ideia, um deus, a imagem de um deus, de um criador, é um ser perfeito, é um ser onipotente, que pode tudo, e se as coisas não estão perfeitas aqui, é porque esses desgraçados não querem. Supostamente seria essa a visão ali de um humano, de um mortal, dentro aqui da história. Aliás, o título fica muito bom com a jornada do protagonista mesmo, Jornada ao Céu, eu gostei. E aí fica legal, porque talvez ao longo dessa jornada, ao final dessa jornada, seja uma jornada que o protagonista, o Apolo, ele perceba que não, Deus não é onipotente. Porque, pensa, vamos criar um mundo perfeito, vamos voltar aqui na última sinopse que eu li, né? O que é um mundo perfeito? É um mundo em paz? O que é isso, sabe? Qual que seria esse conceito? Ele fala, reviver seu pai. Então talvez o conceito de um mundo perfeito seria um mundo onde as pessoas não morrem, onde todos são imortais, igual os deuses. E aí talvez o lance vai ser realmente a jornada de amadurecimento do Apolo ao perceber de que nem existe o conceito de mundo perfeito, de que nenhum deus pode criar essa ideia de mundo perfeito e que a morte é necessária, porque essa passagem é necessária para que exista aprendizado e para que exista, sei lá, realmente uma passagem. Eu acho muito legal um conceito que tem no Senhor dos Anéis, onde, né, porque os elfos eles vivem anos e anos e anos e anos e anos, e se não me engano, elfo só morre se alguém matar. Ele não morre tipo de velhice. Se eu não me engano, o Senhor dos Anéis é assim. E eu acho interessante o conceito que ele aborda, que ele fala que os elfos, por viverem tanto tempo, eles são muito relaxados, digamos assim, né? Apesar de ele tratar os elfos realmente como seres mega superiores e tal, eles têm muito essa questão de arte e de aproveitar as coisas e tal, e de ser muito relaxado porque eles vivem quanto tempo eles quiserem. Eles
vivem para sempre. E o humano, por ter uma vida curta ali dentro do conceito ali do como que é o nome? Da Terra-média, os humanos, eles são as criaturas que têm a vida mais curta, então eles fazem muita coisa dentro daquele período que eles têm de vida, né? Por isso que a sociedade humana, ela cresce muito, ela se engrandece muito, né? Ela cria muitas coisas porque eles vivem pouco tempo. Então, talvez seja um conceito interessante para trazer dentro dessa história. Quando ele chegar no Olimpo, ele vê que os deuses não constroem nada, não fazem nada, os deuses não são aquilo que ele imaginava, e que talvez por isso a morte, ela é importante, porque ela te dá um prazo para cumprir as coisas que você quer cumprir na sua vida. Ela faz você aproveitar a vida de uma maneira muito mais intensa do que se ela não existisse. Talvez seja o tipo de aprendizagem que o Apolo pode ter ao longo da sua jornada. Então ele pode realmente ir criando e trazendo para o leitor essa mesma ideia de que os deuses podem tudo e eles são vilão porque o mundo não é perfeito e eles poderiam torná-lo perfeito, ainda com essa ideia de o que é perfeito, sabe? Por enquanto ele vai achar que ele sabe o que é essa perfeição do mundo. E aí talvez ao longo que a história vai passando, essa jornada, e aí isso é necessário uma história talvez um pouco mais longa, com alguns capítulos, para que ele se depare com situações onde esse conceito de perfeição do mundo seja colocado à prova, sabe? Então ele fala, o mundo perfeito é um mundo onde as pessoas não morrem. E aí ele é colocado de frente com alguma situação onde a morte de alguém, de algum modo, foi boa para outra pessoa, sabe? Sei lá, tipo um filho que era espancado constantemente pelo pai e tal, e ele não tinha como sair daquela situação, até que de repente acontece alguma coisa, o pai dele morre, e aí por conta dessa morte, o filho acaba sendo salvo e pode ter uma vida dali em diante, sabe? É uma morte, é uma coisa ruim, mas que trouxe, querendo ou não, alguma coisa boa para ali, e aí começa a quebrar os pontos de vista do Apolo, a ponto de que ele chegue no final, chegue na mãe dele, e perceba que esse mundo perfeito é impossível de ser criado, que a morte do pai dele, querendo ou não, trouxe alguma coisa de bom para ele, apesar de tudo de ruim que trouxe, mas trouxe alguma coisa de bom, que trouxe um desejo forte nele de seguir um objetivo e fez ele conhecer muito mais o mundo e amadurecer muito mais como pessoa, e por isso talvez a morte seja importante, mesmo que ela seja algo ruim. Então, na minha opinião, eu acho que o grande chunk que essa história tem, o grande ponto que ela tem é exatamente essa discussão sobre o que é perfeito, qual a importância da morte, né, da vida, etc. A gente aproveitaria a vida se não tivesse a morte, sabe? Como que seria essa relação? Para que, de novo, aquilo que eu falei aqui algumas vezes ao longo do vídeo, que os ensinamentos que o Apolo vai obter ao longo da sua jornada sejam transmitidos para o leitor que talvez nunca parou para pensar sobre isso, né? Que às vezes tem mesmas dúvidas, as mesmas sensações que o Apolo tem, e que talvez na busca do Apolo o Apolo ensine algo para quem está lendo a história e melhore a vida da pessoa que está lendo a história, mesmo que seja só um pouquinho. Para mim é o que as histórias têm de mais importante, e por isso que eu particularmente adoro fazer esse quadro aqui, ler histórias, criar histórias, enfim. E se você adora também, fique esperto aqui no canal para quando eu lançar Jornada do Mangaka BR. Vai ser muito legal. Estou fazendo o curso que eu queria ter feito quando eu comecei a fazer mangá 10 anos atrás, 15 anos atrás, sei lá quanto tempo faz que eu faço mangá. E que não tinha, ou pelo menos eu não tinha acesso, porque nem internet eu tinha quando eu comecei a fazer mangá. Então, estou fazendo o curso que eu queria ter feito. Valeu para você que assistiu o vídeo até aqui. Novamente, se você quer enviar a sua sinopse para entrar aqui nessa fila de 190 e-mails, tá aqui na descrição todo ali o tutorial de como você faz para enviar a sinopse para mim. Demora, mas eu leio. Deixa seu like aqui para dar uma força pro canal, que me ajuda bastante a continuar fazendo esses vídeos aqui. Se você quer se tornar membro também, com qualquer valor que você puder doar e tal, é só clicar aqui, tem o Seja Membro aqui embaixo. Isso ajuda demais o canal a continuar existindo, porque querendo ou não, a gente precisa de dinheiro para sobreviver, e aí essa sua doação ajuda muito a me manter aqui fazendo esse trabalho. Novamente, valeu por ter assistido e vejo você no próximo vídeo. Falou!